Olá, bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Seja bem-vindo a mais uma célula digital e a JN Alphaville. Amém? Aqui é uma igreja onde você tem que pertencer e não somente frequentar. Amém? Glória a Deus. Mas antes de a gente meditar aqui na palavra, que a palavra de hoje é referente e ministrada, que da palavra, na verdade, desta semana, que será ministrada, é sobre a notificação do céu. Notificações que nós recebemos do céu. Será que você já recebeu alguma notificação do céu e ignorou? Então, você precisa prestar atenção em Deus. E aqui nessa palavra de hoje e de quinta-feira, eu vou falar sobre isso, vou falar como que é as notificações do Senhor e como você deve recebê-las e o que fazer depois que você recebê-las. Amém? Então, portanto, que você venha entender essa palavra no dia de hoje. Mas antes, eu preciso dar alguns recados sobre os nossos cultos lá da igreja. Amém? Os cultos de amanhã que nós teremos, vamos ter cultos amanhã, na quarta-feira, às 15 horas e às 20 horas. No sábado, haverá uma ação social em nossa igreja e que com muitos profissionais à sua disposição. Amém? E vai ser das 10 às 16 horas. Aproveita, vem, participe. Amém? E no domingo haverá culto também às 9 horas. Aleluia, glória a Deus. E a igreja ela fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Barueri, São Paulo. Alphaville, Barueri, São Paulo. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Então aqui vamos para a palavra, que essa palavra ela tocou muito no meu coração, porque inclusive na sexta-feira eu recebi notificações do Senhor em relação ao ataque espiritual que eu estava tendo por conta da minha falta com Ele. Amém? Por conta da minha falta de ler a palavra. Aleluia. Glórias a Deus. E aí eu vou estar aqui te explicando o que aconteceu comigo e também falando sobre a palavra. Amém? Glórias a Deus. Vou dar um exemplo. Bom, a palavra de hoje é Mateus 1, 18, 24, que diz assim, ó. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz o filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Aqui nessa versão está falando que ela já havia casado, mas em outras versões falam que eles iam casar. Amém? Foi aí que ela contou. Mas nessa versão está falando aqui que eles já haviam se casado já. Mas aqui diz aqui, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
E aí depois diz, por ser José, seu marido, um homem muito justo, e não querendo expô-la. Então, aí depois ele diz, pretendia anular o casamento secretamente. Então, no caso, eles realmente ainda não iam se casar, porque antes de se unir, né? Então, no caso, realmente foi isso que aconteceu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Desculpe-me pelo equívoco. Mas, enfim, voltando aqui no que realmente importa, que é sobre a notificação, né? José, ele foi notificado. Na verdade, primeiro ele recebeu a informação, né? De que ela estava grávida, né? Antes de se unir. E ele recebeu primeiro a informação, para depois a notificação, né? Mas assim, é indiferente. Deus, ele age da forma que ele quer, certo? Então, será que você já não recebeu alguma notificação do Senhor e ignorou? Porque às vezes o Senhor, ele manda uma notificação de algo que a gente tá fazendo de errado, pra gente se endireitar, pra gente voltar pro propósito. Amém? Ou ele tá querendo te mandar uma notificação, porque vai acontecer um alerta de alguma coisa que vai acontecer. Amém? E também pode ser uma notificação depois de uma informação que foi passado para aqui. É uma notificação de instruções, de fazendo você agir da forma que o Senhor quer, para que corra tudo bem. Amém? Então tem essas várias notificações. E aí você tem que discernir. Amém? Você tem que entender o que você está vivendo. E é por isso que muitas pessoas às vezes não entendem o que Deus está falando. Porque não concilia aquilo que você está vivendo com a palavra, com a notificação, com o sonho. E quais são as formas do Senhor dar isso? De várias formas. Ou é através de sonho, né? Ou é através de público. Por exemplo, muita gente demoniza a internet, né? E a internet, ela não tem culpa de nada. Porque o Senhor, ele está usando uma coisa do mundo, que é a internet, pra gente entregar a palavra. É o que nós estamos fazendo aqui. Amém? Nós usamos a internet para entregar a palavra. Para que você entenda, para que você veja a palavra, para que você entenda a palavra, para que você queira ter vontade de assistir a palavra. Amém? Eu fui notificada. Antes de eu ser convertida, antes de eu virar evangélica, antes de eu ser serva do Senhor, eu fui notificada várias vezes por publicações na internet, no Instagram principalmente, que era a rede que eu mais usava, e o YouTube. Amém? Eu fui notificada ali. Muitas vezes o Senhor me chamava ali, principalmente nos momentos que eu tava ruim, nos momentos que eu tava com depressão. Amém? Então, por isso que eu digo, tenha cuidado. As notificações, elas podem estar sendo assim, toda hora o Senhor está tentando falar com você sobre coisas e você não está entendendo. Amém? Porque de repente, você não está levando isso em consideração. Amém? E te falo que muitas das vezes o Senhor também dá, mesmo a gente não sendo crente. Amém? Notificações. Mesmo a gente não sendo crente, a gente recebe notificações. É que nós, quando a gente não é crente, a gente não presta atenção nas coisas. Acho que a gente quer sonho bobo, sonho besta, como diz as pessoas, né? Eles que falam isso. Mas o Senhor, ele tá falando com a gente o tempo todo. Amém? E aí quando você se torna evangélico, quando você entende a palavra do Senhor, aí você começa a entender que o Senhor tava falando com você o tempo todo, mas você não entendeu e você errou de bobeira. Porque você não prestou atenção no que Deus estava falando com você. Amém? Então, o que acontece? O Senhor, assim como José, ele falou em sonho.
depois da informação e falou quais instruções que ele tinha que tomar, certo? Que foi aceitar Maria, por mais que ela tinha ficado grávida do Espírito Santo, ele entender de quem que era, porque foi aí que o anjo apareceu para ele entender realmente de quem que era, que ela não estava mentindo, que ela estava falando a verdade, né? E fazer o que tem que ser feito, aceitar Maria e continuar com ela, amém? Porque ele tinha que continuar com ela, porque ele tinha que ter um pai terreno, Jesus, aqui, né? Mas, não ignore essas notificações do Senhor, não as troque pelas notificações do celular, porque a gente recebe muita notificação, né? E muitas vezes a gente silencia as notificações porque muito delas elas atrapalham, né? Inclusive agora mesmo eu silenciei as notificações porque senão elas ficam fazendo barulho para eu fazer o vídeo. E aí eu não consigo fazer o vídeo, certo? Só que aí, as do céu a gente tem que silenciar. E o que a gente faz para silenciar as do céu? A gente não presta atenção, a gente troca as notificações do Senhor pelas redes sociais, amém? Mas só que uma coisa que você tem que prestar atenção, como eu já falei, eu fui notificada pelo celular para buscar a Deus, entendeu? Eu fui notificada pelo celular. Então, eu acredito que o celular também ele pode trazer, as redes sociais pode trazer notificações para você também, te apontar coisas novas, amém? Coisas que você precisa saber, que o Senhor está querendo falar com você. Então, Ele quer usar de todos os meios para poder chamar a sua atenção, amém? E tudo isso por quê? Porque Ele é um Pai cuidadoso, assim como está escrito lá em Salmos 3, versículo 8, de 8 a 14. Ele é um Pai cuidadoso, Ele é um Pai que é um Pai tem compaixão, tem misericórdia de nós. E Ele não fica te acusando o tempo todo, assim como as pessoas aqui na terra, assim como o homem faz. Amém? Ele não fica te acusando. Ele só quer que você escute Ele, para que você viva o melhor, para que você não sofra. Amém? Mas o pior é que a gente não escuta, né? E aí a gente sofre, a gente erra. E se a gente escutasse, a gente não errava. Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor, porque assim, é como eu escrevi aqui, ó. Pois as pessoas demonizam a internet. Mas através dela, podemos saber várias coisas. Porém, Deus usa as coisas do mundo para levar a sua palavra. Amém? E o problema é que as pessoas que não sabem usar, pois o mal não está na internet. O mal está nas pessoas que a usam. Entendeu? Por quê? Porque o inimigo ele usa as pessoas para fazer o mal, e não a internet. A internet é só uma ferramenta, um instrumento para fazer o mal, né? Então a gente não tem que demonizar, porque nem sempre o que a gente tem que fazer é saber usar e usar para coisas inteligentes e não para coisas que desnecessárias, para coisas que só vai trazer a tristeza a algumas outras pessoas. Amém? Então você tem que saber como você usa. Glória a Deus. Então, o que aconteceu comigo? Que eu vou te dar aqui um exemplo. Na semana passada e também alguns dias atrás, eu não estava conseguindo orar, não estava conseguindo ler a palavra, estudar a palavra, conforme a vontade do Senhor. Eu orava assim, mas não assim, com mais intensidade, né? E aí, nesses tempos, aí quando foi sexta-feira, eu tava orando com o profeta Vinícius à noite, e aí eu tive uma visão, né? Eu fechei o olho e tava orando com ele, aí eu tive uma visão,
E nessa visão, eu tive uma visão com um casal de leão na natureza. E aí eu falei, Senhor, o que que é isso? O que que é uma visão com leão? E aí eu fiquei buscando saber o que que era isso. E algumas pessoas que eu busquei na internet, né, me deram algumas respostas, mas ainda não estava me satisfazendo, né? Até que encontrei um rapaz que falou sobre o que que era, que sonhar com leão, ou então ter uma visão de leão, seria a palavra do Senhor, simbolizava a palavra do Senhor. Então eu falei, a palavra do Senhor, entendi. Aí quando foi no domingo, de domingo para segundo sábado para domingo, eu sonhei com coisas que eu fazia antes de eu me converter. E aí eu falei, eu não quero voltar a fazer isso. Então o Senhor estava me mostrando que o inimigo estava querendo me atacar sobre isso. Ele queria a minha fragilidade. E se como eu entendi que como o leão é a palavra, e ele estava tentando fazer isso comigo, então ele tá me atacando. Na verdade, ele já vem me atacando há muito tempo, né? E aí, o que acontece? E aí, ele tava querendo me atacar com isso, me fragilizar com isso. E aí, eu levantei, dobrei o joelho e comecei a orar. E falei, Senhor, eu não quero voltar a fazer mais isso na minha vida, nunca mais. E chorei aos pés do Senhor e comecei a ler a Bíblia. E aí eu falei, Senhor, me ajuda. Mas aí até então eu não tinha entendido exatamente que era a falta da palavra, né? Porque eu tava orando, eu tava ali sempre orando, né? E aí quando foi domingo à noite, eu pedi ao Senhor na hora que eu fosse dormir, me desse uma palavra. E o Senhor me deu o Salmo 19. E aí eu li ele, mas eu não tinha entendido direito. E aí como eu tava querendo dormir, porque eu tava com muito sono, e já tinha passado muito tarde, já era muito tarde, já era pra ter dormido mais cedo. E aí, porque eu tinha que na segunda-feira começar um propósito com o Senhor, porque eu já tinha falado que eu ia orar sobre isso. Sobre esse propósito, eu ia fazer um propósito com Ele, e eu precisava acordar mais cedo, e para isso eu tinha que dormir mais cedo. E aí eu falei, Senhor, aí eu li essa palavra, mas aí quando você não lê com o Espírito Santo, assim, você pede ao Senhor para que você fale, mas você leu, mas você entendeu só uma parte, mas você não entendeu tudo. Aí quando foi na segunda-feira eu falei, eu vou meditar essa palavra amanhã. Aí eu consegui levantar, acordei, graças a Deus, que eu pedi pro Espírito Santo me ajudar a acordar. Eu acordei, como eu tinha que chamar meu filho para ir pro trabalho, então aí eu já fiquei de pé e não dormi mais. E aí eu comecei a orar também sobre o propósito que eu tava e que eu já ia fazer com o Senhor. Só que aí o que aconteceu? Aí eu fui ler a palavra de novo e fui meditar nela. E foi aí que eu entendi que ali o Senhor estava falando sobre a palavra, no Salmo 19. Amém? Que a palavra é a sabedoria do Senhor. Que ali é que revigora a gente. E que nós precisamos estar com a palavra acesa em nossa vida. E é ela que vai mudar a nossa vida. Então, aí unir o sonho, ou a visão, mais o sonho, e mais o que o rapaz me falou no vídeo, e a palavra. Que eu não posso ficar sem a palavra. Porque já fazia, acho que uns 3 dias que eu não estava lendo a palavra. Amém? Porque não estava lendo assim, estudando a palavra. Eu estava lendo mais aleatoriamente, alguns versículos, algumas palavras, né? Nos momentos das minhas orações, mas não era assim, uma leitura constante. Então, e o Senhor estava ali me falando no Salmo 19, essa questão de que a palavra é tudo que a gente precisa, que é a sabedoria que revigora, que nos dá força, que nos renova como uma águia, sabe? Então, é isso que eu tenho que fazer. E eu tenho que estudar a palavra, ler a palavra. Não importa
se eu não tenho tempo de pegar um lápis e um papel para estudar ela, ali naquele momento, mas que eu leia ela. Todos os dias, toda hora. Não importa. Amém? Porque isso é importante pra gente. Glória a Deus. Então o Senhor me notificou e eu tive que tomar uma ação rápida, porque senão o inimigo ia começar a implantar coisas na minha vida que eu já tinha saído há muito tempo. Desde quando eu me converti, eu tinha não estava mais fazendo isso. E ele estava querendo voltar com isso, me fragilizando com isso. E isso não é legal. Então, o Senhor me avisou sobre isso. Glória a Deus. E aí eu já estou tomando providências quanto a isso. Aleluia. Então fica aqui essa minha palavra. Sabe, não fica atrás de rede social sem prestar atenção no que o Senhor está falando com você. Não ignora as coisas que o Senhor está falando, porque é muito importante. Amém? Porque o que acontece é que as notificações do céu, ela pode vir até por meio de postagens, como eu já disse, vídeos, várias formas que Deus usa para te notificar. Porque Ele faz isso. Porque é um pai carinhoso que cuida, assim como eu já falei. Entendeu? E Ele quer cuidar de você, Ele não quer que você volte a fazer os mesmos erros de antes. Ele não quer que você fique em círculos, fazendo coisas erradas, assim como Israel ficou lá 40 anos no deserto. Amém? Então, portanto, fica aqui essa palavra para você, te alerto que é bom começar a prestar atenção nas notificações do céu, porque elas podem te ajudar a salvar você e até muitas pessoas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então fica aqui essa palavra, vamos fazer uma oração para que você venha entender isso e que venha a te levar a pedir ao Senhor que abre mais os seus ouvidos, a sua visão, amém? A sua atenção para as coisas dele, amém? Glória a Deus. Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor venha trazer uma visão aberta, um ouvido aberto, para que as pessoas venham a entender as suas notificações. Porque essas notificações o Senhor pode trazer a eles e que eles venham, pode até salvar a vida deles, ou então a vida de outras pessoas, de seus familiares, de outras pessoas, de seus filhos, que às vezes pode até cuidar. Amém? Para que não aconteça. O Espírito Santo está lembrando aqui de uma coisa que eu vou aqui falar para vocês. Meu filho, quando eu tinha uns 4 anos, ele teve uma visão, mas eu não era crente e não acreditava, não sabia dessas coisas, não entendia essas coisas. Mas ele teve uma visão no quarto dele, quando eu fui colocar ele para dormir, de um homem sangrando. E eu, aonde você tá vendo isso, filho, que eu não tô vendo? Ali, mãe, na parede assim, né, frente a ele. Tinha um homem sangrando ali muito, mãe. Mas ele não sabia que homem era esse. E eu também não entendi o que ele tava vendo. Quando foi no dia seguinte, ele caiu de cima da laje da casa do meu irmão. De uma laje de 3 metros. E eu tenho certeza que o anjo do Senhor que cuidou dele ali naquela hora. Porque na onde ele caiu, tinha uma escada, tem uma escada, para eu subir na lavanderia lá da minha casa, para eu subir na laje da minha casa. E ele não bateu a cabeça ali. E eu tenho certeza que foi o anjo do Senhor, porque o Senhor, ele mandou essa notificação para ele, para me avisar, porém, como eu não tinha conhecimento dessas coisas, então eu não orei, eu não fiz nada. Então, o Senhor vendo que eu não fiz nada a respeito disso, ele mesmo já mandou o anjo para tomar conta dele. E não aconteceu nada com ele.
Ele só caiu e ficou deitado lá no chão. Aí o meu pai saiu correndo, gritando, aí eu peguei ele, que isso é uma coisa que eu não podia fazer. Eu peguei ele e nós pegamos ele e levamos para o hospital. Entendeu? E ele tava acordado e eu não deixava ele dormir, né? Porque eu não sabia se ele tinha batido a cabeça. Mas chegou lá, no médico, fez os exames, fez as coisas que tinha que fazer. Dali a pouco ele já tava brincando, com fome, querendo comer. E isso foi um livramento que Deus deu pro meu filho, graças a Deus, mas... E não foi por minhas orações, porque eu não entendia sobre isso, porque eu ainda não era convertida, não sabia, entendeu? E eu não tinha entendido essa notificação. Amém? Então o Espírito Santo fez eu lembrar hoje, porque até a gente não sendo crente, a gente recebe notificação. Só que muitas vezes a gente não entende, acha que é bobeira, acha que é besteira. Amém? E acaba não fazendo o que tem que fazer, que é orar, que é fazer orações, que é oração de proteção, entendeu? Para que não aconteça isso. E foi o que aconteceu. Amém? Então, voltando aqui na oração, então, mesmo que você não seja crente, preste atenção nas coisas, preste atenção no que Deus está falando com você. Amém? Porque Ele fala o tempo todo, mesmo você não sendo crente, mesmo ele não sendo de Deus. Amém? Porque quando a gente não é crente, quando a gente não nasce de novo, a gente acaba não sendo de Deus, a gente acaba sendo do inimigo. Amém? Infelizmente é assim. Então, e não adianta colocar os panos quentes, porque é a verdade. Amém? Então, e ele mesmo assim, ele tenta te salvar. Mesmo assim, por quê? Porque ele tem coisas com você. Ele precisa de você para fazer coisas maiores nessa terra. Por isso que ele te chama e por isso que ele tá sempre te dando livramento. Glória a Deus, mesmo você não sendo crente. Aleluia. Então, mesmo que você não seja, procure ser sempre prestativo. Mas Deus quer que você seja crente evangélico e leia a palavra do Senhor. Amém? Para que você entenda todas as coisas. Glória a Deus. E seja curioso. Leia a palavra do Senhor. Amém? É o convite que eu te faço. E que o Senhor esteja com você. E hoje a minha oração aqui para você é essa. Preste atenção nas notificações do Senhor. Que ela pode salvar a sua vida, salvar a vida de seus filhos, das pessoas que moram com você. Ou então de outras pessoas também. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E que a paz do Senhor esteja com você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém e amém.